Fala internet, beleza? 50mm f1.8, 1.4 ou 1.2, tanto faz. Quais são os segredos para você conseguir sempre foco e nitidez perfeitas nas suas fotografias usando esse tipo de objetiva? Bom, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo está ajudando você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Lucas Lapa. E sim, 50mm, principalmente a 50mm f1.8 é a primeira objetiva prime de todo fotógrafo, praticamente todo. E é aquela objetiva que faz você se sentir profissional da fotografia pela primeira vez. Você lembra da sensação de quando você saiu da 18-55 e fez a primeira foto com essa 50mm? É mágico, né? A 50mm ela tem melhor cor, contraste, captação de cores e principalmente o desfoque no fundo da cena, que é muito, mas muito melhor do que as lentes que nós temos no kit. É por isso que eu falo que dá essa sensação, tá? De fotógrafo profissional. Mas, gente, quem tem uma 50mm f1.8 começa a ter alguns problemas de foco e nitidez, aberração cromática e não sabe muito bem como resolver, principalmente quando está iniciando no mundo da fotografia. Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês entenderem melhor como é o funcionamento da objetiva, como é a técnica para melhorar foco, cor, nitidez, melhora tudo, tá bom? Primeira coisa, para acertar o foco sempre, tem que entender como é que os pontos de alto foco funcionam. Claro, se você já tem uma câmera mirrorless, tá mais tranquilo, tá? Porque o sistema mirrorless, ele é bem mais eficiente no quesito foco. Agora, se você tem câmera mais básica, T5i, DSLR, você tem que entender como é que funcionam os pontos de alto foco. Vamos pegar o exemplo de uma câmera extremamente popular, a Canon EOS T5i, que tem apenas 9 pontos de alto foco. Você sabe, né? Quando você olha aqui no Optical Viewfinder, besta, né? Eu só sei o termo em inglês. Mas quando você olha, você vê os pontinhos de foco lá dentro. E quando você faz o foco, eles se iluminam em vermelho, não é verdade? Entenda como é que esses pontos funcionam. Só existe um ponto cross-type. O que é um ponto cross-type? É um ponto que lê linhas na horizontal e na vertical, porque é assim que a câmera encontra o foco. Quando tem uma linha que aqui desse lado está escuro e aqui desse lado está claro, quando essa linha fica perfeitamente retinha, ele sabe que o foco está ali, entendeu? Só que não adianta pegar um ponto lateral que só faz a leitura horizontal e tentar ler linhas verticais. Não vai fazer o foco nunca. Eu já tenho um vídeo que explica exatamente como é que é esse lance de entender como é que é o sistema de alto foco. Existem pontos de foco que só vão ler linhas na horizontal, pontos que só vão ler linhas na vertical e geralmente nas câmeras DSLR, que são um pouco mais antigas, elas têm apenas o ponto central cross-type. Então é por isso que a gente sempre vê aquela técnica de focar e recompor de quem usa DSLR. Porque quem entendeu isso já sabe que tem que usar o ponto central. Fora que a parte central do sensor, ela consegue ter uma leitura melhor desse degradê. O que acontece? Quando você tem uma linha bem definida, está em foco. Mas quando ainda tem um degradê do preto, do escuro para o claro, significa que não está em foco. E a parte mais central do sensor consegue ler isso com mais eficiência. Então, primeira coisa, entenda como é o funcionamento dos pontos de alto foco da sua câmera. Outra coisa, você quer desfoque máximo? Quer ter uma fotografia com um desfoque extremamente eficiente? Aí muita gente pensa, faça a fotografia com abertura máxima sempre.
Nananina não é bem assim. Quando você utiliza a abertura máxima da sua objetiva, você está diminuindo nitidez, você está aumentando aberrações cromáticas, você está diminuindo a resolução da sua fotografia, principalmente nas bordas do quadro. Então entenda como é que é o funcionamento da profundidade de campo. São 3 fatores, tá? E o principal não é a abertura, um deles é a abertura. Primeiro, quanto mais aberto, mais desfocado o fundo, ok. Segundo, a milimetragem da sua objetiva. Quanto maior a milimetragem da objetiva, mais o fundo vai ficar desfocado. E o mais importante de tudo, a distância entre o assunto em foco e o fundo. Esse é o mais importante. Então, se você tá, por exemplo, eu tenho uma 8mm fisheye e eu consigo fazer um fundo relativamente desfocado com ela. Mas como assim, Andrei? Sim, eu coloco lá em f3, f2.8, coloco o assunto bem perto da objetiva e o fundo bem longe. O fundo vai ficar desfocado. Pô, mas com uma 8mm? Sim. Uma 18-55 também dá para fazer. Então, se você quer desfoque máximo, aproxime o assunto da sua 50mm, que o fundo vai ficar mais desfocado, tá bom? Então, tem que entender como é que funciona a profundidade de campo. Mas aí você tem que entender também a correlação entre o quão mais aberto você quer e o quão de nitidez, né? O quanto de nitidez que você quer. Quanto mais aberto, menos nitidez. Claro que isso depende da qualidade da construção do objetivo e a gente já vai falar disso, tá bom? 50mm só serve para retratos? Eu vou comprar uma 50 e vou fazer só retratos? Bom, não significa que você não possa fazer outro tipo de fotografia na 50mm, mas sim, o mais indicado é entre 50 e 85mm para você fazer retratos. E por quê? Bom, a gente tem que entender um pouco da distorção das objetivas. Nós temos basicamente nós temos mais tipos de distorção, mas os mais conhecidos e mais efetivos para o que eu vou falar aqui hoje são a distorção de barril, que é aquela lente que é gordinha para frente, que é de objetivas grande angular, que dá aquele efeito de barril, e a distorção de almofada, que é uma distorção ao contrário, para dentro, que é para objetivas tele e super tele. Então, quando você está fazendo um retrato de uma pessoa com distorção de barril em 10mm, a probabilidade do nariz ficar gigante e as orelhas nem aparecerem, mesmo você fotografando de frente, é muito grande. E a mesma coisa ao contrário, se você está fazendo um retrato aí em 300mm, a probabilidade de ficar orelhuda e com o nariz pequeno também é muito grande. Entre os 50 e 100mm, mais ou menos, você vai ter uma distorção que é muito aproximada com o campo de visão do olho humano. Tanto campo de visão quanto distorção. Então é por isso que fica mais natural a gente ver, por isso que a gente gosta muito mais de ver uma fotografia em 50mm, um retrato, do que em 8mm. Porque realmente distorce bastante. Então vocês têm que entender que esse é um fator que faz a 50mm ser dominante para retratos. Tá, ok, já entendi esses fatores, mas como é que eu vou fazer para obter nitidez máxima na minha fotografia com a 50mm? Bom, vai depender do modelo. Então vamos lá, primeiro a abertura. Eu falei para vocês que quanto mais aberto, menor a nitidez. Ok, projetos mais avançados óticos, ou seja, uma 50mm 1.2, que é uma objetiva mais cara e que tem o vidro, a lente da objetiva mais pura. Então, primeiro fator, quanto melhor a lente, quanto mais cara, por exemplo, uma objetiva 1.2 L 50mm, vai ser bem mais nítida do que uma 50mm f1.8, que é essa daqui, que é a basicona da Canon. Tá? Então ela vai ser mais nítida por causa da ótica aprimorada dela. O vidro é mais limpo, mais claro. Então a luz vai passar de forma mais nítida, sem desviar, tá bom? Outra coisa é abertura.
Para você ter mais abertura, você tem que fechar o diafragma. Então você tem que saber a correlação entre os valores que você quer. Entendeu? Então, geralmente... E outra, isso também depende muito da qualidade da objetiva. Vou falar para você que uma objetiva 50mm f1.8 tem a nitidez máxima dela lá próximo do f8. Só em f7.5, f8 que ela vai começar a exibir a nitidez máxima dela. Porque a parte do meio do vidro é a parte mais nítida. É a parte que tem menos distorção. É a parte que tem menos perda de resolução. Agora, se você pega uma 50mm f1.4, como essa aí que eu tenho, a partir de f3.5 ela já exibe a nitidez máxima dela, e se você pega uma 50mm f1.2, a partir de 1.4 a mais ou menos 1.8, ela já exibe toda a qualidade que ela tem. Entendeu? Projeto óptico tem tudo a ver com nitidez e a correlação entre velocidade do obturador, abertura e ISO. Você tem que entender esses conceitos, tá bom? Mas espera aí, vocês viram que essas dicas que eu dei para vocês é só entendimento de hardware? Isso daqui é um hardware. Entendimento da peça, de como ela funciona e de técnicas fotográficas? Entenda, é isso que manda. Eu falei, dá para fazer o fundo desfocado com uma 1855. Só que dá para fazer um fundo desfocado melhor e mais bonito com uma 50-1.8. Você tem que entender o funcionamento do hardware, tem que entender a técnica fotográfica. Então, o conhecimento de hardware aliado a conhecimento de técnica fotográfica e criatividade são os verdadeiros diferenciais. Então não fala para mim que equipamento não importa. Importa, é parte importante do processo fotográfico. É o principal? Nós sabemos que não, mas importa e muito. E aí, vocês querem alguma outra dica, hein? Vocês querem que eu mostre para vocês algumas coisas loucas que dá para fazer com a cinquentinha? Escreve aí nos comentários que quem sabe rola um vídeo para vocês. Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia!